Esse é o programa Estação Ideia, o programa da agência Estação Ideia. É uma agência multidisciplinar. Aqui é estúdio, é agência, é marketing digital, é tudo que você precisa para o seu negócio. E vamos conversar agora com o dono da bagaça toda? Vamos embora? Gente, é o diretor Newton Geiger. Ele vai explicar para a gente o que é uma agência multidisciplinar, gente. O que é isso, Newton? Oi, Paty, legal estar aqui, gostoso esse bom papo que a gente vai ter. Agência multidisciplinar é uma agência que junta tudo que você precisa. Vamos falar, por exemplo, de um podcast. Alguém que queira fazer um podcast. Então aqui ela vai poder fazer o seu podcast, ela vai poder fazer o seu tráfego pago, ela vai poder fazer o seu Media Kit, ela vai poder fazer tudo que ela precisa para impulsionar aquele podcast. Para uma empresa, a mesma coisa. Vamos cuidar de tudo, inclusive de subir os vídeos, de colocar os vídeos curtos, de editar os vídeos curtos. Tudo isso a gente entrega pronto para os nossos clientes. Prontinho, o cliente não precisa se preocupar com nada. É só vir até aqui. Vem aqui, traz o projeto, traz a ideia. Nem precisa trazer o projeto, traz a ideia, que aí tem uma equipe especializada aqui que vai fazer o teu projeto desde do start, desde a ideia, do nome, da logo. Tudo que você precisar, a gente vai entregar para você aqui. E vamos falar um pouquinho aonde é, né? Porque eu acho que o lugar é um lugar mágico, é um lugar charmoso, é um lugar que eu amo, que é a Avenida Paulista, perto de todos os lugares mais importantes de São Paulo, né? É o lugar mais importante de São Paulo, né, gente? Eu acho que é o DNA de São Paulo, né? Porque hoje nós estamos falando da Avenida Paulista, onde se concentra tudo e todos, né? Quem é que não tem que passar pela Avenida Paulista? E nós estamos na Avenida Paulista, esquina com a Avenida da Consolação. Então, um ponto muito estratégico, muito fácil de chegar, e em cima da estação do metrô, que facilita a vida de muita gente. Um lugar também descolado. Sim, né? Sim. Nós tentamos trabalhar da melhor forma possível para que as pessoas que venham gravar conosco se sintam em casa. Então, por exemplo, nós temos um bar, nós temos um receptivo, temos uma salinha com sofá. Então, tem tudo para que a pessoa, não só a pessoa que vem gravar, mas também os convidados possam ser bem recebidos aqui. Que legal. E a Isabel Alcarva, que está aqui com a gente também, a nossa Bel. Tudo bem, Bel? Oi, Paty, tudo bem? É um prazer participar com vocês hoje desse bate-papo. Prazer é nosso. Sobre esse projeto incrível que o estúdio, né, Estação Ideia, tem aí para trazer para todo mundo da internet, do marketing, seu serviço, seu produto. Sempre tem um jeito certo de vender e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A Bel é profissional de marketing digital, né? Ela vai falar um pouquinho. Ela é da geração Z. Cresceu aí com a internet, não é como eu que começou a vida sem internet e foi com o tempo aí que foi começando a conhecer o evento internet. Conta pra gente como é ser uma profissional de marketing digital. Tá trabalhando nessa área já há 5 anos, né? Você é super antenada. Conta pra gente como que é e o que é o marketing digital. Então, o marketing digital é o marketing voltado para a vida que a gente leva hoje, que é completamente digitalizado, né? Então, o marketing é como você vende o produto. E para vender o produto, você precisa expor ele. O marketing digital é você expor ele no âmbito digital, na internet. Então, tudo que é um produto, um serviço, ou até se você é uma marca pessoal, né? Muitos artistas aí também precisam da ajuda do marketing digital, seja o social media, seja tráfego pago, seja marketing de influência. Para vender o seu produto, você vai precisar de um auxílio, com certeza, nessa parte. E o Estúdio Ideia, Estúdio Estação Ideia, tem tudo para isso, né? Muitas pessoas aí, muitos profissionais já estão investindo em criar infoprodutos, né? Em ter o seu produto digital, em ter a sua credibilidade, a sua audiência ali toda bem estabelecida com autoridade na internet. Então, é muito importante você ter um ambiente como esse, um estúdio que é capacitado, que tem todos os equipamentos para te auxiliar nesse processo da sua entrada no mercado digital, no mercado de marketing digital. Vamos falar um pouquinho sobre credibilidade. A gente estava falando disso antes, né, de entrar aqui no ar, tudo.
que a gente conversou um pouquinho ali nos bastidores, e você estava me falando sobre credibilidade que um podcast dá. Comenta um pouquinho com a gente, até o Newton pode falar também um pouquinho sobre esse assunto. Sim, sim, verdade. A credibilidade, na verdade, é o seu cartão de visita, né, nas redes sociais. Todas as pessoas acham que você tem mais credibilidade quando você tem mais seguidores, quando você é mais bem engajado, bem posicionado nas redes sociais. E o podcast, ele traz esse papel, né? O fato das pessoas conseguirem serem espectadoras numa conversa, num bate-papo entre profissionais, acaba trazendo essa credibilidade de maneira natural, de uma maneira, assim, como se fosse uma conversa entre amigos. Então, as pessoas, às vezes, estão escutando, tem uma pessoa que tira uma dúvida que você tem, que às vezes não acontece numa aula expositiva, por exemplo, num vídeo só expositivo, num vídeo da pessoa se apresentando. O que muitas vezes interessa o tema principal ali, uma pauta principal mais, e a pessoa acaba conhecendo a sua história através disso, né? Então, eu acho que o podcast ele é um caminho para você construir a sua autoridade, a sua credibilidade no mercado. E qual é a diferença para você? Qual é a diferença de a pessoa aparecer nas redes sociais falando num podcast para aparecer falando diretamente para a câmera? Qual é a diferença em termos de credibilidade? Bom, você quer falar? É uma pergunta difícil, mas assim, eu diria que a maior importância que tem é a credibilidade pessoal. Tem muita gente que está na internet e ignora que a internet tem a sua própria inteligência. Então você vê o camarada, às vezes, com um monte de seguidores e que não tem engajamento. Sim, verdade. Ou seja, ele não funciona. Ele não está fazendo a sua credibilidade pessoal. Né? O podcast, assim como os vídeos curtos, os shorts, os reels, ele vai enriquecer isso junto ao seu público. Toda vez que você aparece, você vai ser como uma pessoa de conceito. Você é uma pessoa que está trazendo uma informação, você está trazendo uma novidade. Você é um apresentador, você é um comentarista, você é um influenciador, são várias vertentes que você traz através desse mundo digital. Por exemplo, a pessoa... Eu fiz essa pergunta pensando no seguinte, quando a gente vê uma pessoa no podcast, não dá a impressão assim, nossa, ela foi chamada no podcast. Também, então ela é importante, também. Não é? Não dá essa ideia? Tem aqui a questão, eu acho que principalmente do conteúdo que as pessoas... tem vários formatos, né, nas redes sociais, assim. O TikTok tem um formato, o Instagram tem outro formato, o YouTube tem outro formato. E o podcast, ele é muito flexível. Então, você pode ter um conteúdo longo ali, uma grande geração de valor ali para o seu espectador, que às vezes nem sabe quem é você, acaba te conhecendo por conta de um assunto que está sendo abordado ali. E isso é principalmente o que faz as pessoas buscarem saber, conhecer quem você é. E principalmente porque você converte isso em vários pedacinhos que você vai colocando nas suas outras redes sociais. Uns pedaços mais longos que você coloca no TikTok, outros mais curtos que você coloca no Instagram. Mas, de maneira geral, eu acho que a credibilidade está muito atrelada ao valor que você gera para o seu espectador, para o seu cliente, para o seu potencial cliente. Então, eu acredito que você sabendo se comunicar, né, sabendo gerar valor num podcast, por exemplo, você vai atrair muito mais do que apenas expondo o quão você é bom no que você faz num vídeo, assim, selfie, por exemplo, sabe? Num vídeo expositivo. Então, eu acredito muito nisso. Você estava me falando a respeito de falar para uma terceira pessoa, né? Sim, também. Isso também... Aquela coisa do espectador estar ouvindo uma conversa, né? É muito interessante isso, que a gente consegue, às vezes, galgar um espaço, né, que no dia a dia da pessoa, que às vezes ela não conseguiria, ela acharia maçante se fosse uma coisa expositiva só, por exemplo. Até pegando gancho, agora compreendendo melhor a tua pergunta, a tua abordagem, quando nós falamos em podcast ou nos vídeos, com tudo que a gente fala, nós falamos em duas posições, do entrevistado e do entrevistador. Então, são dois conceitos diferentes. Sim, e com duas importâncias diferentes. Né? Nós temos aqui, quer ver, por exemplo, aqui na Estação Ideia,
vários modelos de podcast, né? Isso é com a Isane, uma indígena que faz conosco lá do Xingu, um belíssimo programa, entrevistando o Richard, que é um biólogo conhecidíssimo ali da TV, que faz aquele programa com os animais. Ele. Sim. Eles gravam legal. aqui. Aí tem as celebridades, legal. a Cela, que teve aqui, o Camargo, o Otávio Mesquita. Muita gente famosa que Muita gente participa aqui com a gente e tem essa flexibilidade, ou seja, é importante para um entrevistador que vai criando o seu próprio programa, que vai crescendo e principalmente de forma orgânica, né? Sim. Porque tudo que é orgânico tende a crescer cada vez mais. Né? E é importante também para o entrevistado, porque o entrevistado ele tem sempre uma exposição, ele sempre procura exposição, né? Tanto é que se você for convidar através dos programas que nós fazemos aqui, até mesmo você que quer fazer um programa de podcast, você pode ser um entrevistador. Você pode criar o seu próprio canal, você pode ter os seus convidados e tenha certeza, convidado vem, porque convidado ele precisa ser entrevistado, ele gosta de ser entrevistado, ele tem história para contar, né? Que legal. Então é bom porque faz o entrevistador crescer organicamente. Sim, Exatamente. sem dúvida nenhuma. Sem precisar pagar. Sem dúvida Não é nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque ninguém está dizendo que o impulsionamento não é correto. Não, Sim, o impulsionamento correto. tanto é uma ferramenta. Sim. A Bel, a especialidade dela é trabalhar com tráfego pago. Né? Também, né? E ele é fundamental, porque você precisa dessa ferramenta Você para... precisa, às vezes, de um impulso inicial ali para alcançar mais pessoas, muitas vezes. Lógico, o começo, principalmente, é muito difícil. O começo é muito difícil. Sim. Até você conseguir os seguidores, você Sim, conseguir... até você conseguir tracionar, por né, exemplo, o no projeto. canal do YouTube, você precisa dos inscritos. Né? Você precisa ter um número de inscritos suficiente para poder fazer com que isso possa começar a rentabilizar, monetizar e tudo mais. Nas redes sociais você precisa ter seguidores. Sim. Então, são números que para adquirir no start é difícil. É demorado, né? É demorado, mas qual projeto não tem sua demora? Qual projeto? verdade. Você pega, por exemplo, projetos da TV Globo que vem se arrastando aí e caminhando para outras edições, né? Que é aquela oficina de cantores que tem lá, que foi lançado agora há pouco tempo, não me lembro o nome do programa. O programa foi um fracasso em audiência, muito abaixo do que eles desejavam. Aquele reality, né? Isso, o reality que eles criaram, que é Esqueci o nome agora também. que a menina que faz lá, que é ex-BBB, A Ruivinha, isso, ela que apresenta e coisa e tal. Mas o programa teve suas dificuldades enormes. Né? Eu não fiquei Muito sabendo. abaixo da expectativa, teve, muito abaixo da expectativa, muito abaixo da expectativa, mas por quê? O novo é o novo. Sim. O novo a pessoa tem que primeiro te ver para depois gostar. Tem uma máxima do marketing que eu gosto muito, defendo muito. E aí só os mais antigos vão lembrar. Da Biscoito Tostines. Por que vende mais? Porque tá sempre fresquinho ou tá sempre fresquinho porque vende mais? Vende mais. E Exatamente. é uma pergunta que nos leva a falar assim, puxa vida, é verdade. Como é que eu vou ter audiência se não me conhecem? Né? Mas se não me conhecem, como é que vão ter audiência? Então tem que Uma coisa começar... leva a outra. Você não sabe de onde que começa, né? A Muitas vezes, ponta da o que veio corda. primeiro, né? O ovo ou a galinha. O que veio primeiro, Mas a exato. ponta da corda é essa. Assuntos relevantes. Sair do mesmo. Quanto projeto diferente a gente tem recebido aqui. É assim uma surpresa. É muita surpresa, uma atrás da outra. Com programas inteligentíssimos, com programas bons, com programas diferentes. Um exemplo, nós temos aqui o Repolho Urbano, né? Que é um programa muito legal, descontraído, é um programa de mesa, não de mesa de podcast, em cima de uma mesa de uma sinuca, da qual a Paty participa. Sim. É um programa divertido, com temas variados, e que nos traz sempre uma surpresa. Né? É um projeto Tem novo. ele aí? É um projeto novo, né? Que foi startado há pouco menos de 90 dias, né? Não tem isso. Ele aqui, ó, um Repolho Urbano. E é um formato totalmente diferente, né? Diferente, com um time legal, tem um time bom.
Tem o programa da Juanita, que também acontece aqui, que tá é um logo programa depois muito dele bom, aí, que ela né, faz o nesse Barra país. Axis, que é um assunto muito que conversado, legal. que é um assunto bem relevante hoje, né? É esse programa aqui, ó. Ela também traz muitos convidados. É um tema totalmente diferente, é um tema... O que nós mostramos agora há pouco, da Isane, ela traz um programa da selva, ela vem do Xingu, ela vem do Amazonas, ela faz uma viagem terrível. Diretamente às raízes. Porque né? para ela sair de lá, ela tem que pegar uma caminhonete para ir até um rio, que vai pegar um barco, que vai para uma cidade, pegar um ônibus, que vai para uma outra cidade para pegar um avião, que vai para uma outra cidade para fazer escala para chegar em São Paulo. Meu Deus! Uma viagem, Quanto tempo ela demora para chegar aqui? De 2 a 3 dias, acho que é 3 dias, se eu não me engano, que ela falou. Até você estava falando que ela vem para gravar um tempão, né? De programa. Isso, ela vem, grava bastante conteúdo, cria bastante conteúdo, que é outra alternativa que você tem. As pessoas muito ficam presas e falam assim, puxa vida, eu queria lançar um programa por semana. Eu queria ter um programa por semana. Mas eu moro no interior, é longe. Eu tenho pessoas do interior que vêm aqui e gravam em um dia ou em 2 dias, até em um dia, 8 programas. 8 programas, ficando abastecido por 2 meses de programação. E aí o resto, tudo é cuidado por nós. Na data certa, no horário certo, do determinado programa, nós subimos com a produção feita, editado, tudo certinho. Então, as possibilidades da pessoa lançar um projeto, e agora eu vou falar para você, você tem um projeto, você tem uma ideia, não então projeto, esquece o projeto. Projeto nós fazemos para você. Você tem uma ideia. E quão diferentes são as ideias, quanta coisa. Até tem uma história antiga que fala que um homem que morre é uma biblioteca que se perde, porque na cabeça tem muitas ideias diferentes. E é isso que a Estação Ideia gosta, abraçar ideias. Você vem aqui e nós vamos viabilizar o seu projeto da forma mais bonita possível, assim, de uma forma que você, maior do que você pode estar imaginando. Vamos entregar produzidinho para você. Muito legal. Verdade. Isso é muito legal. E às vezes, né, a gente encontra profissionais que acham, né, não, porque a minha história não tem nada demais, sou uma pessoa comum, eu me formei numa faculdade comum, eu fiz tal coisa. Cara, às vezes ali o mundo, né, o ciclo daquela pessoa precisa de informações que ela tem para dar, para acrescentar, e ela nem imagina, sabe? Isso foi para mim, acho que a principal coisa que mudou a chavinha quando eu resolvi começar a criar conteúdo para agregar na vida de outras pessoas, que é justamente isso. Eu já passei por experiências que muitas outras pessoas ou não passaram ou ainda vão passar. Então, às vezes, você está passando por uma coisa, você sabe de alguma informação, cada pessoa tem seu nicho, óbvio, mas você passa essa informação adiante, você acaba evitando que a outra pessoa, às vezes, cometa o mesmo erro que você, e isso gera conexão. Você acaba criando uma relação com uma pessoa que, às vezes, você nem conhece, e essa pessoa passa a te acompanhar, passa a seguir seus passos, muitas vezes, às vezes, querendo chegar no mesmo lugar que você, ou, às vezes, querendo chegar perto, ou querendo galgar o seu próprio caminho, mas tem você como uma referência, sabe, de vida. Eu acho que isso é muito importante, assim. Mas além do profissionalismo, né, além da sua credibilidade, é a conexão com outro ser humano, né? Porque isso a inteligência artificial nunca vai conseguir reproduzir, eu acho, assim. Verdade, né? Aquele lado mais pessoal mesmo, Sim, né? Exatamente, da experiência de cada um. E às vezes na rede social as pessoas, né, querem conhecer, por exemplo, uma coisa assim tão banal que às vezes a gente nem imagina, né? Exatamente. Às vezes é o seu dia a dia, às vezes é o que você come de manhã, às vezes é uma coisinha singela para você, mas que para outra pessoa pode mudar o dia dela, às vezes uma mensagem, uma motivação, uma dica rápida. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe pelo que a outra pessoa tá passando. E muito tem a ver também da vibração, né, de todo mundo, assim, porque às vezes você fala sobre uma coisa na rede social e um monte de gente interage, fala, nossa, passei pela mesma coisa essa semana. Então a gente nunca sabe, a gente tem que estar sempre contribuindo, eu acho, assim. Eu queria lembrar aqui, quando eu falei de fazer projetos e que a pessoa tenha ideia e coisa e tal, um caso curioso que aconteceu agora recentemente, né? Tem 2 semanas. Eu recebi aqui um amigo das antigas, né?
E a gente tinha se reencontrado e ele veio aqui para conhecer o estúdio. Aí ele sentou comigo e falou, nossa, que magnífico que é isso, que lindo. Porque é um universo, quando as pessoas chegam aqui, se encantam. É um universo muito legal, né? Eu sou de rádio minha vida inteira. Eu tenho uma carreira em rádio, mais de 40 anos de rádio. E acabei me redescobrindo aqui dentro de um estúdio onde eu curto cada coisa que eu faço. Até os perrengues, os problemas, a gente está sempre curtindo, porque é legal estar aqui tentando resolver esses problemas. E esse meu amigo chegou e começou a falar da vida dele, coisa e tal, e ele falou assim, eu amo boteco, eu tenho um grupo de amigos de boteco que a gente se encontra em botecos diferentes. Eu falei, parou, você tem uma ideia, você tem uma ideia. Ele falou, como assim uma ideia? Eu falei, você tem um projeto, você vai criar esses amigos de boteco, você vai criar esse grupo de boteco, você vai ter um podcast entrevistando pessoas de botecos, comidas de botecos, coisas diferentes, Olha que ideia, né? O que se passa num boteco, o que se conversa num boteco. Exatamente. Olha que O que ideia se chora num sensacional. boteco. Exato. A dor de corno que você curte no boteco. É tudo ali que acontece. Né? O jogo o futebol que você assiste no boteco. E ele falou assim, mas como funcionaria? Eu falei, você tem um universo de pessoas para entrevistar que não tem fim. É verdade. Olha como uma ideia surgiu Às vezes só Quem não vai? documentar, do né, nada. Uma coisa que comum, assim, que é porque corriqueira. ele é um profissional, né? E, às vezes na cabeça do amigo dele jamais ia passar, né? Exato. Ele Isso poderia virou e ser falou, mas uma pode ideia. virar um programa? Eu falei, não, é um programa. É um programa e tem outra. Tem muitas vertentes aí pra gente criar mais. E aí foi criado um projeto completo para ele, onde vai ter a confecção de mais de 200 camisetas, onde as pessoas vão se afiliar a isso. Já teve reunião em bares, em botecos, que toparam entrar. Esses 200 legal! amigos vão junto Ó. para esse boteco fazer a resenha em Que diversos sensacional. botecos de São Paulo, Isso aí. em diversos botecos fora de São Paulo. Eles vão em grupo. E pro bar é legal, porque ele vai receber 200 pessoas no bar dele para consumir. Então, ele O bar vai aplica. querer participar. Então ele aplica um desconto em porções e coisa e tal, de 30% ou de 40%, ou dá porções e não cobra, e só cobra bebida. E a coisa foi ganhando corpo, Legal. Que É quase uma legal! reprodução do que aconteceu na pandemia, né? Quando do nada todos os bares fecharam e a gente tava ali acabando escutando Péricles muitas vezes, né? Várias bandas de pagode de casa, de uma live, num formato que é o que a gente consome hoje, né? Acaba por consumir hoje. Muitas pessoas, às vezes, né, nem reparam, né? Que às vezes um formato que a gente adotou numa crise ainda é uma maneira muito rentável. Que foi um aprendizado. Sim, completamente. Foi um aprendizado, porque criou ferramentas, né? Sim, exatamente. Ele nos deu ferramentas Exatamente. que hoje. Até a gente... hoje, né, existem as lives e a Sim. gente consome as lives. Sim. Sim, né? sim. Que coisa. Outra coisa que a gente estava falando, o rádio não morre. O rádio é eterno. Sim, A televisão não morre, a televisão é é eterna. um formato. É só. que, exatamente, mas os formatos que foram se criando e outra, isso aqui virou a vida de cada pessoa. Virou a vida de cada É pessoa. verdade. Dentro desse, É um braço. desse da pessoa. negocinho É. aqui, Onde a nossa olha vida quantas tem. coisas tem aqui dentro que a gente tinha que carregar separadamente. A gente tinha que ter uma câmera fotográfica. Não Uma precisamos carteira. mais. Nós precisamos ter a carteira. Carteira. Nós precisamos ter os documentos. Tá aqui. Agenda telefônica. A agenda telefônica, tem uma antiga ali para te Uma mostrar. aula. A antiga agenda telefônica, que era uma coisa que você carregar. Isso aqui, a internet tá aqui. O meu e-mail banco. tá aqui. O meu banco tá aqui. É. A outra pessoa Meu- está aqui. É. Literalmente, a gente tem acesso a qualquer outra pessoa. Meu É, Tinder tá telefone. aqui. É, também. Que seria das A nossas vidas se próxima não fosse o gatinha- Tinder? A próxima gatinha está a um slide de distância. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra baixo? É sensacional. Mas então, é um universo que eu gosto de falar, é ideias. Porque, por isso o nome Estação Ideia. É uma empresa que nasceu com esse conceito em 2016. E trabalhamos várias coisas em cima de ideias. Para nós, o importante é aquilo que você planeja. Porque o resto a gente vai cuidar aqui de cada detalhe a ser feito. Inclusive, eu já falei lá atrás, mas reforço aqui, inclusive de uma logo. Eu não tenho ideia como seria a minha logo,
como seria. Você tem uma ideia, por exemplo, aqui no Estação Ideia é uma curiosidade muito grande. Você tá vendo essa logo? Essa logo tem 3 coisas nessa logo. Ela foi muito bem pensada. Ela tem 3 coisas. Você consegue identificar as 3? Um trilho. Hã? Um trilho, né? Um trilho de Nós trem. temos o trilho e o trem, né? Tem o trilho e o trem. Nossa, eu né? Isso. enxergava, sabe o que? Um robozinho. Aí Nada nós a ver, temos, né? O trem. aí nós temos Tem o rádio também. um rádio, Com as anteninhas. que é um rádio antigo, um capelinha daqueles primeiros rádios. E as anteninhas. Isso. As Gente, vibrações. eu E nós enxergava um temos- robozinho. E nós temos um microfone. É verdade também, né? O microfone é antigo. E nós temos um microfone. Vintage, que legal. É verdade. Em uma única logo, nós conseguimos colocar coisas que você quer Que transmitir. representam, É? né? Que Porque- representam sua marca. Exatamente. Então te dá conceito, te dá... Um trem, um né? rádio, um É. microfone. Muito legal. É né? muito curioso, né? É muito curioso. Então, essa parte do criativo, ela é muito importante para qualquer tipo de ideia. O Sim. criativo tem que andar em cima das ideias, né? É o branding, né? Que a gente Eu queria chama. que você me falasse um pouquinho, Niltinho. Posso falar, Pode, né? é Niltinho. Posso chamar de Niltinho, sem Niltinho, né? problemas. O mercado conhece como Niltinho. É, né? Niltinho, queria que você me falasse um pouquinho sobre a criação da Estação Ideia. Aqui, eu acho muito bonito aqui. Bonito. A criação aqui do espaço. Ah, sabe? sim, Do o layout, o layout. Isso, o layout. Todo esse layout, todos esses objetos que eu acho muito bonito aqui. Eu queria... Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim, eu falei assim, eu queria ter um quarto decorado com esses objetos antigos. Eu acho É, muito nós vamos até mostrar para vocês aí, vamos dar uma passeada aqui, para mostrar para vocês algumas coisas legais. Por exemplo, nossas câmeras antigas, ó, dá uma olhadinha nessas câmeras que são bem legais, o nosso bar aqui com receptivo, o nosso relógio de estação, porque uma estação de trem tem que ter um relógio de estação de trem. Ah, que legal! A Tem gente vários consegue fazer... easter eggs. Isso, a gente consegue fazer uma viagem. Aqui tem uma mala que é de 1920. Essa Olha que mala é dos legal. anos 20, né? Deus! Que associa, que a gente faz a associação dessa mala. Então é muito legal. Eu vou mostrar para vocês isso com corte tudo certinho. Vocês vão ver. E aí cada objeto aqui, a gente tem muitos objetos que dá para fazer cenários diferentes, tá? Também outra coisa que é muito legal. E você está vendo aqui, nós estamos numa configuração de estúdio, de mesa de podcast, mas esta mesa aqui é a mesma mesa que vira que é uma mesa de sinuca, que vira o cenário do Repolho Urbano. Essa mesa também, nós tiramos ela para fora, ela vai para a parte de fora, da parte de fora vem sofá, poltronas e nós transformamos num talk show. Aqui nós temos mudanças de cortinas, mudança de painel, nós temos chroma key, nós temos toda uma estrutura para você fazer o projeto que você quer. Você quer um programa de entrevistas, você quer fazer um programa em pé, um programa com microfone na mão, você quer fazer um programa com microfone de lapela, você quer o que você quiser fazer, nós fazemos aqui. Inclusive, nós temos junto conosco a Raquel, que não está conosco aqui hoje, mas a Raquel, ela faz parte da agência de publicidade também. Ela cuida de publicidade, tanto de toda a área de publicidade, de projetos para eventos, o que você precisar na área, na parte corporativa, por exemplo. Se quiser fazer, nós temos aqui, por exemplo, nós desenvolvemos comerciais para produtos, apresentando produtos em vídeos curtos que vão parar na internet. Veja, chegou essa lanterna mágica, que é uma lanterna muito bonita, coisa e tal. Tudo isso nós mostramos e fazemos aqui. Então, é uma agência multidisciplinar, é uma agência com muitos profissionais envolvidos e profissionais aí que eu, graças a Deus, eu escolhi a dedo para que a gente pudesse ter um time bom para poder te dar esse apoio aí, o apoio que você precisa. Gente, Sensacional. adorei esse papo. Adorei. Vamos combinar mais bate-papos como esse? certeza. Vamos Vão haver sim, Paty. muitos mais. Muitos Vamos, mais. inclusive nos próximos a gente vai trazer algumas coisas focadas, né? Vamos falar de um assunto específico, de alguma coisa específica. Vamos contar um Trazer case, porque nós temos vários cases, né? Tem esse da ideia do boteco, que eu sei que vai detonar, vai ser maravilhoso, mas assim como ela também, a Bel, tem muito case que foi feito dentro do trabalho que ela faz, o tráfico, Sim.
das mídias sociais. Muita coisa de estratégia de marketing para falar para vocês, para dar dicas para vocês também. Até para ensinar, dando umas Sim, dicas. com certeza. Tudo que eu sei, se eu puder passar adiante, é a minha missão de vida. Ai, que legal. Muito legal. Então a gente combina aí mais programas, né? Vamos ter mais programas de Estação Ideia. E esse vai ficando por aqui. E a gente combina outros bate-papos. Vocês prometem que voltam com certeza. a conversar comigo aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa Estação Ideia. Tchau, tchau.